Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os ouvintes desta videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre, hoje é dia 5 de abril, e o título da nossa lição de hoje é a Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Bem, eu sou, para quem não me conhece, eu sou o presbítero Israel, eu sou professor da sala dos irmãos, da sala dos adultos, na Assembleia de Deus Ministério Taubaté, no distrito do Quiririm. E é um prazer, uma satisfação de poder estar aqui nesta videoaula, podendo compartilhar com os irmãos algumas informações que nós poderemos ter aqui da carta aos Efésios, a qual Paulo escreveu a esse destinatário. Nós iniciaremos aqui essa videoaula e fazendo a leitura do texto áureo da nossa revista, que diz assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2. A nossa verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, dentro dessa lição, nós aprenderemos aqui a autoria desta epístola, aprenderemos a data que ela foi escrita, também aprenderemos a identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e também temos a explicação, o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Bem, nós bem sabemos que Paulo ele escreveu diversas cartas, sendo elas 13 cartas destinadas às igrejas a qual ele veio a fundar. Nós sabemos que Paulo, em diversas viagens missionárias, Paulo, ele nessa trajetória, ele fez muitos discípulos. Sabemos que Paulo, ele era um homem muito zeloso naquilo que ele fazia ao Senhor. Sabemos que Paulo, ele, e muitas vezes excedendo esse zelo com relação às coisas de Deus, Paulo, ele chegou até mesmo fazer com que os cristãos sofressem com esse zelo dele. Mas sabemos que Paulo também teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, no qual o Senhor mesmo disse que ele deveria aprender quanto ele iria padecer pelo nome de Cristo. E nós sabemos que Paulo, pelas suas viagens, pela sua vida como cristão, sabemos que Paulo ele teve uma vida difícil, uma vida também perseguida depois que ele começou a seguir os ensinamentos de Cristo. Portanto, hoje nós iremos ver o que Paulo, através da sua jornada como cristão, ele começa a escrever as suas cartas, as suas epístolas, destinando às igrejas na qual ele, passando e fundando essas igrejas, ele traz ensinamentos, e muitos reprovando as atitudes dos cristãos que ali serviam a Cristo, e também, como neste caso aqui que nós iremos aprender, algumas recomendações e algumas palavras de fortalecimento, na qual nós iremos estudar hoje. Bem, nós vemos aqui no início dessa lição que o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta, aqui diz no tópico 1, que Paulo, ele é o autor desta carta. Paulo, que outrora chamado Saulo,
Nós conhecemos a palavra de Deus e vemos que o apóstolo, outrora chamado Saulo, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor no caminho de Damasco. Com a palavra de Deus, ela nos mostra que Paulo ali se encontrou com o Senhor e daí então ele passou a ter uma nova vida com Cristo e exercendo aquele zelo que antes já tinha pelas coisas de Deus. Nós vemos que Paulo, a partir daquele encontro, Paulo ele era um novo homem, um homem que a partir daquele momento ele teve um encontro verdadeiro com Cristo e pôde experimentar a graça de Deus sobre a sua vida. Paulo, a partir de então, ele começa diligentemente a trabalhar para o Senhor, começa a fazer aquilo no qual o Senhor o tem chamado e no qual o Senhor, pelas suas próprias palavras, disse que ele iria padecer pelo amor do Senhor. Então vemos que Paulo aqui nesse episódio, vemos que Paulo começa a ter uma nova visão do que é reino de Deus, o que é servir a Deus verdadeiramente. E aqui o texto da nossa lição, o nosso comentarista, ele diz que o nome Saulo, possivelmente ou provavelmente, pode ter sido uma homenagem feita ao rei Saul, pois o rei Saul ele era um rei que era da mesma tribo da qual originou também o apóstolo Paulo, ou seja, a tribo de Benjamim. E quando nós olhamos aqui, Paulo, ele, como foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, Paulo, ele começa a usar o nome Paulo e não mais Saulo, porque vemos que Paulo, ele traz neste nome o significado de pequeno, que era uma palavra em romano que, traduzindo-se em pequeno, né, ele dava um entendimento melhor para que, quando Paulo se dirigisse aos gentios, ele tivesse uma melhor recepção com relação a esses gentios, por ter esse nome também que não os afastaria pelo nome de Paulo, né? Então nós vemos que Paulo, ele começa a pregar o evangelho em toda parte que ele vai, em todo lugar que ele faz as suas viagens missionárias. Paulo, ele traz essa palavra e começa a ter crédito acerca daquilo que ele está pregando. E todos começam a dar crédito naquilo que Paulo ele tem trazido, a novidade de que um homem que era perseguidor passa a ser também um perseguido. Portanto, Paulo, quando ele inicia essa carta aos Efésios, não somente essa carta aos Efésios, Paulo também, ele em todas as suas cartas, as demais epístolas que ele escreve, Paulo ele traz uma assinatura apostólica. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Que Paulo, todas as vezes que ele se dirigia a uma igreja, ele se dirigia através de cartas, nós sabemos que Paulo ele fazia questão de colocar em pauta a origem do seu ministério. Paulo, ele, usando aqui no início desta carta, no versículo 1 do capítulo 1, ele diz o seguinte, se apresentando na carta: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui Paulo ele se identifica como um verdadeiro servo de Deus, como um homem que tem o seu chamado, o seu ministério proposto por Deus e não proposto por homens. Então nós vemos que Paulo ele está fazendo todas as coisas, escrevendo essa carta na direção de Deus e na autoridade do nome de Jesus. Então nós vemos que essa carta, ela não diferente das outras, Paulo se identifica, trazendo essa assinatura apostólica. Nós podemos ver aqui
em Romanos capítulo 11, vamos ler aqui, Romanos capítulo 11, no seu versículo 13, que diz o seguinte: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então Paulo aqui nos traz aqui duas situações. Ele falando com os gentios, no qual ele é chamado o apóstolo dos gentios. Ele traz aqui também que através desse ministério do apóstolo gentio, aquele que traz a palavra de Deus aos gentios, que somos nós, que não somos judeus, mas somos gentios, aqueles que fomos resgatados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, nós sabemos que Paulo aqui ele enfatiza que ele glorifica o seu ministério, né, através dessa situação, que ele foi chamado por Deus para cumprir esse chamado na sua vida. Então ele glorificarei o meu ministério. Aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos aqui que essa carta aos Efésios, ela data aproximadamente do ano 60 a 62 depois de Cristo. Então essa data ela é aproximada, pois nós vemos que a igreja em Éfeso ela foi fundada 53 anos depois de Cristo, 53 depois de Cristo. E quando nós vemos essa data, né, nós podemos concluir que não muito tempo após a fundação dessa igreja, Paulo, Paulo passou algum tempo, 3 anos ali pregando em Éfeso, nós vemos que Paulo, após algum tempo, ele volta a se dedicar àquela igreja através dessa carta. Mas nós vemos que Paulo, ele não foi numa situação confortável na qual ele veio escrever essa carta aos Efésios. Essa carta foi escrita no momento de prisão, no momento no qual Paulo ele foi preso, recolhido em prisão em Roma. Então, às vezes, né, nós comparando nos dias de hoje que nós estamos passando aqui, né, nesse ano de 2020, sabemos que muitos de nós estamos dentro do nosso lar, né, dentro do nosso lar, muitos não saindo para trabalhar, para fazer os seus afazeres nas ruas, ou seja, onde for, no trabalho, na escola, mas sabemos que o Evangelho de Cristo ele não fica preso dentro da nossa casa. O Evangelho de Cristo ele não fica preso, mas ele é algo que pode impactar a vida de muitas pessoas, impactar a vida das pessoas quando nós sabemos fazer aquilo que Deus nos chama. Então nós vemos Paulo, mesmo preso, a palavra de Deus ela saiu daquele cárcere e chegou até aquela igreja. Chegou àquela igreja para fazer aquilo que era da vontade de Deus, não é? Então nós podemos glorificar o nome do Senhor com relação a essa situação, que o Evangelho ele permanece fazendo aquilo que apraz a vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nós podemos ver também para quem era destinada esta carta. Nós bem sabemos que essa cidade de Éfeso, ela foi fundada no ano 1050 antes de Cristo. Então é uma cidade antiga, uma cidade na qual já tinha muito conhecimento acerca de muitas coisas e não era diferente acerca das coisas de Deus. Então essa cidade que foi fundada, ela não era uma cidade qualquer, era considerada uma metrópole. Nós sabemos nos dias modernos que metrópoles são cidades grandes, com grandes populações, na qual nós podemos ver o desenvolvimento, seja hoje tecnológico, seja ele qual for o desenvolvimento, sabemos que
que uma metrópole ela é composta por diversos atrativos e as grandes metrópoles elas comportam grandes populações. Aqui no caso de Éfeso, ela tinha aproximadamente 500 mil pessoas, não são poucas pessoas. Então 500 mil pessoas, nós vemos que uma cidade dessa ela tem que ter atrativo suficiente, trabalho suficiente para que possa manter essas pessoas nesse lugar. E no caso de Éfeso, nós podemos observar que a Éfeso de hoje, né, nos dias de hoje, a Turquia, né, como aqui a própria lição ela nos traz, que é a Turquia nos dias de hoje, e nós podemos observar que essa cidade ela tinha uns aspectos, né, tinha aspectos para se manter, que era voltado para a renda que ali havia para aqueles moradores daquela cidade, que era o turismo, né? O turismo naquela cidade fazia com que eles se mantessem, tivessem o seu ganho financeiro para se manterem ali. Então, assim como uma cidade, a cidade além de ter esses atrativos turísticos, essa cidade ela era uma cidade litorânea, né? Se nós formos pensar nos dias de hoje, aquilo que nos rodeia aqui, às vezes você pretende descansar a sua cabeça um pouco, tentar fazer um passeio, você quer sair daqui da sua cidade. Nós que estamos aqui em Taubaté, né, temos aqui próximo o litoral, sabemos que é um atrativo a todos nós, né? Então, eles ali também tinham esse atrativo de ser o litoral, sendo que muitos daquela época ali também viviam em torno da pesca, e sabemos que morar no litoral, para eles principalmente, era uma ótima opção, porque sabiam que ali poderia ter uma renda. Mas ali não era somente essa renda, né, turística que eles poderiam ter. Atrás desse turismo de um lugar litorâneo, também existia ali a situação religiosa, né? A religiosidade em Éfeso era algo que era muito levado a sério, ou seja, era uma coisa pesada, uma coisa que a religiosidade ali no caso seria quando nós olhamos para essa cidade e víamos que esse turismo trazia também muitas pessoas voltadas para a prática da idolatria, pois ali havia o templo da chamada deusa Diana, né, que era a deusa da fertilidade, e nós vemos nisso que muitos, através dessa situação, podiam tirar o seu sustento fabricando amuletos, fabricando peças de prata para que pudessem vender a esses turistas, a essas pessoas que até mesmo moravam naquela cidade, que adoravam essa deusa. Então, sabemos que a cidade era focada, né, naquelas pessoas que, na grande maioria, vinham de fora para poder fazer com que essa grande cidade de 500 mil pessoas ela pudesse se sustentar. Só que quando Paulo ele chega ali em Éfeso e começa a anunciar o Evangelho, né, a palavra de Deus nos mostra que Paulo, ele por cerca de 3 anos ali, ele anunciou o Evangelho. Ele estava anunciando esse Evangelho e mostrando que as coisas que a igreja precisava saber, né, que a igreja precisava aprender, era justamente o que ele pregava, e pregava contra a idolatria. Só que quando Paulo pregava contra a idolatria, muitos desses que viviam da prática das vendas, usavam essa cidade que no caso era turística, né, nos dois sentidos, de ser uma cidade litorânea e mais uma cidade que chamava para a religiosidade. Paulo, pregando o Evangelho, ele começou, de certa forma, a ouvir rumores e problemas
com relação àqueles que estavam ganhando seu sustento através da idolatria, porque Paulo pregava justamente contra a idolatria. Vamos ver um texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Deixa eu só ver com os irmãos aqui. Paulo ele começa ali a pregar o Evangelho, e ele traz para nós aqui em Atos 19, do 26 ao 28, que diz o seguinte, vamos ler aí, irmãos. Diz assim: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em indiscreto, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, chegaram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Então vejam só que eles estavam ali já, de certa forma, criticando e querendo já tomar alguma atitude acerca do evangelho que estava sendo pregado ali naquela cidade. Então vejam só, irmãos, quando o evangelho ele chega no lugar, ele começa a transformar tudo aquilo que é do pecado, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo que não é da vontade do Senhor para a vida do ser humano. O propósito de Cristo para a vida do ser humano é que aquela pessoa ela começa a ter uma nova vida, aquela pessoa deixa as más práticas e começa a viver uma nova vida através do conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo, aqui em Éfeso, ele trabalhou de uma forma tremenda, fazendo com que aquelas pessoas que ali se convertiam, elas permanecessem firmes na palavra do Senhor. Tanto que nós veremos aqui em seguida também os propósitos que vieram a culminar aqui nesta carta, né? Então que ali aquela igreja, ela estava realmente, tinha aprendido com Paulo o significado do que era servir a Deus, o significado de como nós temos que estar na presença do Senhor, nos fortificando, nos ajudando e sendo abençoados pela palavra. Meditar de dia e de noite, para que nós possamos ser livres das astutas ciladas do maligno. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver o propósito desta carta, né? Nós vamos aqui ter essa aula, uma aula bem prática e uma aula bem simplificada, para que os irmãos possam também em seus lares adentrar e aprofundar um pouco mais nesta lição, né? É uma apresentação da nosso trimestre, o novo trimestre que nós estamos iniciando aqui no Quiririm, não é? Então nós vemos aqui que o propósito desta carta, né? O propósito desta carta mostra para nós que o propósito maior desta carta com relação à vontade de Paulo em estar escrevendo essa carta aos Efésios é a seguinte, de que nós, observando esse texto, vemos que a preocupação de Paulo não era como se fosse em outras cartas que Paulo tinha escrito já, que era a seguinte, de estar tentando corrigir alguma coisa, de alertar algum erro, alguma falha que a igreja estava cometendo, como em Coríntios, né, que nós vemos uma igreja cheia dos dons, que estava praticando coisas que não era do agrado de Deus. Mas nós vemos que Paulo, através desta carta, Paulo direciona esta palavra, esta carta, né, levada por Tíquico, que era um dos obreiros ali, que serviam a Deus em Éfeso. Vemos que ele leva esta carta e distribui
para os irmãos que ali moravam, ali serviam a Deus, não somente aqueles que estavam em Éfeso, mas também nas igrejas que foram formadas através desta, na redondeza ali daquela cidade. Então era para todos aqueles irmãos que estavam ali naquela redondeza. Então nós sabemos que Paulo ele tinha o propósito não de corrigir, mas sim preparar o povo e fortalecê-los na fé em Cristo, nas doutrinas do Senhor, para que no futuro não viessem a cair em falsas doutrinas e se afastar da verdadeira palavra de Deus. Então Paulo tinha esse propósito de estar atraindo os cristãos para a verdade, atraindo os cristãos que ali habitavam para se fortalecer, usar a palavra de Deus, assim como em Efésios, na carta que Paulo escreve, que ele fala para nós tomarmos todas as armaduras de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. Então, quando nós usamos a palavra de Deus, sabemos usar as armaduras que o Senhor nos dá, nós nos fortalecemos e tudo que vier contra nós, que é contra a vontade de Deus, nós vamos conseguir suportar em nome de Jesus. E quando nós observamos Paulo aqui, essa preocupação, nós vemos que um obreiro, uma pessoa que serve a Deus, trabalha para o Senhor, é necessário que essa pessoa ela tenha um sentimento de Cristo e ela se preocupe com a situação que o seu irmão está vivendo. Sabemos que as dificuldades ela vem para todos, independente da sua classe social, da sua cor, da sua idade, a dificuldade ela vem. Então, quando nós observamos Paulo fazendo isso aqui, de escrever essa carta, Paulo queria que os irmãos se fortalecessem, não tentando corrigir, mas que o verdadeiro propósito desta carta viesse a entrar no coração desses irmãos e esses irmãos pudessem se fortalecer na presença do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós vemos ali Paulo, na sua prisão, ele preso ali, Paulo, eu imagino que Paulo naquele momento, muitos podem imaginar uma pessoa num cárcere, ele começar a se preocupar consigo próprio, Mas através desta carta e em outras cartas também, como Colossenses, Filipenses, na qual foram escritos dentro do cárcere, até mesmo Colossenses, que provavelmente foi escrita logo após essa carta, nós vemos que Paulo ali naquele momento, ele não estava aparentemente preocupado com a sua própria vida, ele está preocupado com a igreja de Cristo. Qual será a nossa preocupação nos dias de hoje com relação aos nossos irmãos? A nossa preocupação com a igreja de Cristo, porque nós sabemos que o propósito também desta carta, ela é também de mostrar a nós como igreja que Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. E nós como igreja, nós somos corpos. Somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós temos que ter a consciência plena. A consciência plena de que nós não podemos viver separados. Então, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, de um momento de separação, com relação a esse momento que a humanidade está vivendo, de separação, de viver um pouco isolado em seu lar, o apóstolo Paulo mesmo ficou aprisionado 2 anos dentro da sua própria casa. Mas o Evangelho não ficou preso com ele. O Evangelho, ele saiu e fez a vontade de Deus. Então, quando Paulo ali preso, nós vemos que a igreja não esqueceu de Paulo ali. A palavra de Deus nos mostra que muitos desses mensageiros, muitos mensageiros da palavra de Deus, mensageiros da igreja, pessoas que amavam e conheciam a Paulo, ali foram nesse cárcere em Roma para poder estar ali com Paulo. E Paulo, naquele momento, ele se via numa situação até mesmo de despedida, porque ele achava que ali seria a última vez que ele viria os irmãos ali em Éfeso. Às vezes nós ficamos nessa situação, de medo, uma situação de achar que vai dar tudo errado, não vai dar tudo certo. Mas sabemos que o Senhor, quando Ele está na nossa vida em um propósito,
Nada termina antes do tempo de Deus na nossa vida. Aleluia. E o apóstolo Paulo recebendo ali a Tíquico, né? Um desses obreiros que estão sempre dispostos a fazer a obra do Senhor, independente daquilo que vai acontecer com ele. Estava ali para ajudar Paulo e continuar a obra que Deus tinha posto em suas mãos. Vemos ali Tíquico levando essa carta, fazendo a vontade de Deus e colocando a palavra de Deus nos corações dos irmãos que ali estavam, né? Estavam ali fazendo a vontade do Senhor. Então a mensagem que Paulo tinha para aqueles irmãos era uma verdade, era uma palavra de verdade, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra para fortificar, uma palavra para fazer com que aqueles efésios, né, eles pudessem ficar firmes no propósito de estar servindo a Cristo, não deixando as heresias entrarem na sua vida como cristão, e ficar firme até o final. Não é 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias, não. Mas até que Cristo volte, até que Cristo apareça nas nuvens e possa levar a sua igreja. Quem sabe pode ser logo hoje. Quem sabe pode ser logo amanhã. Talvez esse dia não se acabe antes que Cristo volte. Portanto, nós, irmãos, devemos estar atentos às coisas que Deus ele tem preparado para nós, as coisas que Deus colocou nas nossas mãos, as responsabilidades que nós temos para com a obra do Senhor. Nós temos que entender que Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Assim como Paulo ele escreveu essa carta aos Efésios, ela também serve a nós, para que nós possamos ficar firmes até que o Senhor volte, aprendendo e sabendo que a salvação em Cristo Jesus, a redenção em Cristo Jesus, ela já foi proporcionada a nós. Basta nós crermos e seguirmos firmes. A palavra de Deus em Efésios 2:8 fala que nós não somos salvos pelas obras, né, para que ninguém se glorie, né? Então nós não podemos contar com as nossas obras para que nós sejamos salvos. Ser salvos mediante a graça de Jesus Cristo. Essa graça que nos salva, essa graça que nos transforma, essa graça que nos conduz, essa graça que faz de nós novas criaturas no Senhor. Faz de nós pessoas libertas, pessoas dispostas a estar fazendo algo que glorifique, algo que verdadeiramente vai alegrar o coração do nosso Deus, né? Então nós aprendemos neste dia, né, nessa aula do dia 5 de abril de 2020, né, que nós entendemos que Cristo é a cabeça, nós, igreja, somos o corpo, e que nós devemos ficar firmes, sendo comandados por Ele, sendo direcionados por Ele e aprendendo com Ele todos os dias a palavra do Senhor, direcionada a nós, para nós sermos salvos e sermos limpos, para entrarmos no céu de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo Jesus vos abençoe e que nós possamos, querendo Deus, em breve, estarmos reunidos novamente em sala de aula já, né? Esse é o desejo do nosso coração, de nós estarmos em sala de aula novamente, para podermos estar aprendendo juntamente com os irmãos, podendo olhar nos olhos dos irmãos, podendo estarmos ali juntos discutindo a palavra de Deus e aprendendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e que você possa, através dessa rápida aula, desse rápido comentário dessa lição, você possa aprofundar na sua revista, na sua Bíblia e aprender um pouco mais sobre essa carta aos Efésios, na qual nós estudamos nesta tarde. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.